Quais os valores ideais da glicemia para quem tem diabetes tipo 2? Bom, vai depender muito aí do momento que você for fazer a medição. Mas vamos falar especificamente da glicemia pós-prandial, tá bom? Glicemia pós-prandial é aquela glicemia que você mede depois de comer. Então você pode fazer essa medição 1 hora depois de comer ou 2 horas depois de comer. Esse tempo de medir depende muito do que você for comer. Então, por exemplo, se você for fazer um almoço que vai ter um volume muito grande de comida, principalmente proteína e gordura presente nessa refeição, eu sugiro que você faça essa medição 2 horas depois. Caso você faça uma refeição com um volume menor de comida ou que tenha a presença de carboidrato nessa refeição, eu sugiro que você meça 1 hora depois de comer. Isso porque o tempo desses alimentos, eles são diferentes. Enquanto o carboidrato ele tem uma digestão mais rápida, a proteína e a gordura elas têm uma digestão mais lenta. Então você, por exemplo, tomando um café da manhã, comendo um pão, por exemplo, e uma fruta, que são carboidratos, você fazendo a medição 1 hora depois, você consegue pegar o pico de elevação da tua glicemia após comer. Já numa refeição como o almoço, que eu dei de exemplo, com carne, com gordura, sabe? Isso vai demorar mais tempo para digerir. Então, lá depois, 2 horas depois que você fez essa refeição, você consegue ter uma noção de como tá a tua glicemia. Claro que esses alimentos, como a gordura e a proteína, elas não elevam a glicemia, tá? Mas isso se você tiver junto a presença de carboidrato. Então, por exemplo, arroz, um bife, né? E nesse preparo desse bife uma gordura. Então isso vai mexer na tua glicemia lá pelas 2 horas depois que você comeu pela presença desse carboidrato. Então 2 horas depois você faz essa medição e o valor tem que estar até 140, tá? A glicemia pós-prandial, independente do tempo ali que você for medir, de 1 a 2 horas, ela tem que estar em até 140. Combinado? Se tiver muito alto, aí você tem que fazer a avaliação do que você comeu e quanto você comeu. Porque muitas vezes um determinado alimento ele pode aumentar muito a tua glicemia ou não. Então você medindo vez ou outra ali, dependendo do que você for comer, é bacana para você se nortear, para você saber se o que você está comendo está aumentando muito ou não a tua glicemia. Então por isso tenha sempre com você o glicosímetro, que é aquele aparelhinho de medir a glicose, tá? E isso vai te nortear em relação aos alimentos e também a quantidade de alimentos que você, né, pode ou não comer. Então o teu corpo ele fala com você, basta você realmente saber ouvi-lo e saber se guiar diante dos sinais que ele dá, tá certo? Então glicemia pós-prandial 140 no máximo.